Muito bem-vinda a mais umas Conversas do Bani, mais uma segunda-feira, para que entremos assim em modo cheio de energia para esta semana. Espero que estejam a ter um mês de março bastante agradável. Nós estamos aqui a chegar a este encerramento e neste mês o tema é permitir. E muitas de vocês e muitas mulheres têm uma necessidade cada vez mais de renascer, de sentir, sentem que têm aí algo dentro para voltar cá para fora. Olham para o armário, sentem que algo já não está conectado com aquilo que sentem, têm algum saudosismo do passado e poderá ser este o teu caso, mas muitas vezes não é aquela vontade de regressar necessariamente àquele passado que pode ter sido espetacular, que aquelas roupas podem ter sido incríveis, as roupas que tu tens, mas é muito mais do que isso. É aquelas roupas lembrarem-te de momentos que te faziam sentir bem, sentir feliz, sentir conectada contigo, muitas vezes com o teu corpo, com um propósito, provavelmente de vida, sentias-te diferente. E recentemente, ou foste sentindo ao longo do tempo, que algo se quebrou. Tu não queres propriamente voltar ao passado, mas queres voltar a sentir aquilo que sentias, mas hoje em dia. Então, hoje convido-te a estar aqui comigo nesta conversa para falar um pouco sobre isto e aquilo que tu podes fazer e provavelmente aquilo que tu sentes, vais ver se está a fazer ou não sentido, porque poderei aqui trazer-te alguma clareza no processo que possas estar a viver e, sobretudo, naquilo que possas vir a fazer seguir, dando um passo em frente para que voltes a conectar-te com quem tu realmente desejas ser, sentir e, sobretudo, ver-te ao espelho. Então, vem comigo aqui para esta apresentação. E se estiveres aqui comigo em diferido, podes fazer comentários e se estiveres aqui em direto, vou gostar muito de ler o teu comentário também e as tuas questões. Então vou já passar aqui a minha apresentação. Penso que não, costuma ficar mais giro, acho que assim vocês já veem bem. Qualquer comentário que deixem, depois no final eu vou ver os comentários, está bem? Então o tema de hoje é permite ser quem és hoje, entre quem foste, aquela pessoa que tu consegues bem identificar, olhar para trás, e quem ainda não te permites ser. Qual é este bloqueio que não te está a deixar permitir dar o próximo passo? O que é que tens medo? O que é que bloqueia? Quais são estas crenças que estão por trás? O que é que te aprisiona a algo que muitas vezes somos só nós a fazê-lo? A nós próprias, aquilo que passa entre estas duas orelhas, muitas vezes é quem nos sabota e aprisiona. Às vezes diz-se que o nosso pior inimigo somos nós mesmas. E vamos ver se estás a cometer aqui algum destes erros e que soluções poderás integrar aí na tua vida. Eu recentemente fui convidada para palestrar e trouxe estas imagens e trouxe este exemplo desta mulher. Penso que vocês se lembram bem dela, que é a Susan Boyle, perdão. E eu trouxe estas imagens para aquele grupo e lembrei-me de trazer aqui também para este direto e estas conversas do Bani. E permitir não é perder, permitir que algo novo apareça na nossa vida não é perder quem foste, porque muitas vezes quando eu falo em mudanças, as mulheres acham que é perder algo, deixar algo, cortar algo e deixar de ser a pessoa. E não é deixar de ser quem tu foste ou a tua personalidade. É uma evolução, é um passo necessário. É como olhar para uma criança e dizer, não cresças. Não é isso. Nós queremos que ela desenvolva e de forma saudável e autónoma. Então, porquê é que nós vamos crescendo na infância, crescemos como adolescentes porque queremos nos tornar adultos, mas estagnamos e paramos e bloqueamos quando chegamos a adultos, não é? Não queremos continuar a evoluir. Apesar de sentirmos essa necessidade, algo nos trava.
E muitas vezes tem a ver muito com estas coisas à nossa volta, o nosso ecossistema, o nosso ambiente onde nós estamos inseridos e, sobretudo, também as experiências que fomos vivendo, vivenciando e também que fomos calando e não fomos manifestando quem nós somos na realidade. Ou seja, é dar espaço a quem estás a tornar-te de uma forma mais leve, permitires ir libertando algumas coisas, deixá-las no passado, não deixá-las que elas façam parte do presente, porque muitas vezes elas pesam bastante, é como se estivesse a pôr aquela argola no pé, como a gente via nos bonecos, eles a arrastarem-se muito pesado. E essas bagagens, imagina uma mala de viagem, imagina tu pôs tudo aquilo do passado ali e vens com essa mala atrelada contigo sempre atrás de ti. E depois queres outras malas, porque vais continuar uma viagem com outras necessidades diferentes e já não tens espaço nem capacidade para segurar mais mala nenhuma. Então é importante perceber que aquelas coisas já cumpriram o papel delas, assim como a roupa já cumpriu o papel delas, foi espetacular, mas agora provavelmente já não faz o mesmo sentido que fazia no passado. E esta mulher é muito engraçado porque ela tinha uma identidade, nós todas temos uma identidade, nós todas comunicamos, por isso é que a roupa e a nossa forma de estar comunica muito e não quer dizer que seja uma boa ou má pessoa, não é isto que está em causa. Mas está em causa que nós às vezes queremos comunicar alguma coisa de diferente e não estamos a conseguir porque nós próprias não sabemos bem aquilo que queremos e pode estar a acontecer isto contigo. E isto foi uma transformação logo quase no início dela, da Susan Boyle, de uma pequena alteração na cor, na valorização do tom de cabelo, na expressão, na forma de se apresentar, na forma de estar, em tanta coisa que ela própria começou a olhar para ela também com os olhos e uma beleza e uma autoestima completamente diferente. Mudou a personalidade, mudou a forma de cantar. Não necessariamente, mas começou a acreditar mais que ela tinha um potencial que nem ela própria via. E isto é extraordinário. Ai, peço desculpa, aqui com a constipação que eu estou. Muitas mulheres, e o que é que isto acontece? Muitas mulheres sentem-se confusas, sem saber sequer que decisão é que uma pessoa há de tomar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? O que é que faz sentido? Eu antes gostava tanto disto e agora já não gosto, porquê? Há muita confusão mental, também influenciada por muita confusão, muito graças a isto que vemos, não é? Muita informação. E se nós não conseguimos ir filtrando para aquilo que faz sentido para mim, eu vou estar a absorver tudo aquilo que faz sentido e aquilo que nem sequer está alinhado comigo. E é normal que isto acabe por acarretar também alguma comparação, frustração, sentir que tudo se mexe menos eu e, no entanto, esta comparação acaba por trazer muita dor, porque nós só estamos a ver aquilo que as pessoas estão a mostrar e não a realidade dos bastidores, porque nós conhecemos os nossos bastidores, as nossas dores, os nossos desafios e parece que vemos tudo muito perfeito do outro lado, o que não é verdade. O grande problema é não saber quem sou agora, que identidade sou eu. Isto costuma acontecer muito das mulheres que falam comigo com a altura da menopausa. E às vezes um pouquinho antes, mas esta confusão também de identidade mental, quem sou eu quando ninguém está a ver? Porque vestimos muitas máscaras, muitos papéis sociais, e máscara não estou a dizer para enganar, estou a dizer as máscaras de a Sofia que está aqui a fazer este direto é diferente da Sofia que vai a um casamento, ou é diferente da Sofia que vai a uma moda Lisboa, é diferente da Sofia que está em casa a ver televisão, ou é diferente da Sofia que vai a um jantar em casa dos amigos, e estamos lá na conversa e na brincadeira e na descontração. São momentos diferentes. Eu não estou com a mesma postura, nem com o mesmo tipo de roupa, muitas vezes. Isso não faz de mim que eu esteja a enganar ninguém. Faz de mim é ocupar determinados papéis que são importantes estarem com determinadas posturas em cada momento. Não teria lógica eu estar aqui como eu vou dar uma volta com
com os animais pelo campo, não é? Não fazia sentido. É sinal que eu não estaria a levar a sério este encontro aqui contigo. Se eu estou a falar de identidade, de visual, de autoestima, não fazia muita lógica eu estar aqui com outro género de perfil. Isto quer dizer que eu estou a enganar? Não. Quer dizer que eu estou com uma postura para estar aqui. Eu não deixo de ser a Sofia Coelho. E antes o que gostavam e o que antes para ti era muito certo, hoje em dia pode já não estar a fazer mais sentido. E isto é um trazer à consciência. Então, muitas mulheres começam a ter alguns padrões de comportamento e podem também estar a ser os teus padrões de comportamento. E são padrões que muitas vezes não nos levam aos resultados que desejamos e que tu provavelmente não estás a ambicionar. E tu não queres estes padrões. Mas poderás estar a cometer guarda-roupas da melhor fase, olhas para aquelas peças e o teu armário pode ter muitas peças simbólicas, com muito significado e muita carga emocional, mas pode trazer um desconforto, pode trazer aquela comparação com o passado. E isto faz-te dizer que não estás bem agora, em vez de perceber que estás apenas noutra fase. Comportar-se como comparar-se com fotos antigas, também pode acontecer, ou sobretudo com outras mulheres, que era o que eu estava a dizer ainda há pouco, porque quando nós nos comparamos com outras pessoas, seja no trabalho, seja na família, seja no que for, nós estamos só a ver apenas aquilo que a pessoa quer mostrar, não exatamente o que vai dentro daquela pessoa. Porque há pessoas que vão olhar para ti e vão dizer: eu gostava tanto de ser como ela. E, no entanto, estás nesta fase de te sentires completamente desconectada e, se calhar, com um vazio interior enorme. Mas para os outros, provavelmente, se calhar não vão ver aquilo que tu estás a ver, muito menos aquilo que tu estás a sentir. Senta que antes eram mais elas. Eu antes é que eu sabia quem era. Agora, se me perguntarem quem sou eu tenho muita dificuldade em responder. Ou seja, se eu te perguntar quem és tu, estamos numa mesa de café, eu não te conheço, estamos num sítio sossegadinho, com uma música ambiente e estamos a conhecer. Tu vens ter comigo, marcámos um encontro, uma sessão de 1 para 1, por exemplo. Quem és tu? E às vezes as pessoas falam do que fazem profissionalmente, falam que são a mãe de XYZ, a mulher de XYZ, a filha de XYZ, passas a ser vários papéis, mas quando eu te peço para tu falares de ti mesma, quem és tu, sem vestir esses papéis que tu ocupas na tua vida, fica assim um vazio enorme. É começares a olhar para ti, porque nós temos sempre muitos pontos fortes e alguns pontos menos fortes, menos positivos, que tu se calhar não te agradam, mas trazeres esta consciência para ti também faz com que tu consigas mexer nesses pontos, melhorar e ir mudando, ir adaptando, ir evoluindo. E muitas delas, não são poucas, várias destas mulheres começam a ter um desinteresse pela própria imagem. Numa altura, partilhei aqui, num destes diretos, destas conversas do Bani, conheci uma senhora incrível, eu não a conhecia, foi no momento de uma conversa que ela era conhecida de um dos elementos que estavam ali presentes. A senhora já a conheço numa fase melhorada, que ela é muito querida, muito, uma senhorinha, muito interessante, e ela partilhou a história dela, que ela sempre foi assim, com esse género de postura, de cuidado, de brio, de ir ao cabeleireiro uma vez por mês, de arranjar as unhas, tinha esse brio. Mas houve uma fase da vida dela, que foi o luto pela morte do marido, ela entrou num profundo isolamento emocional e não critico, porque a forma de lidar com uma pessoa do luto para alguém que era um companheiro incrível, que apoiavam-se muito um no outro, pelo aquilo que eu percebi, tinha uma bela história de amor de muitos anos, para ela foi quase arrancar um pedaço dela. E ela sentia-se muito incompleta. E ela contou-me que chegou a um ponto, os primeiros passos foi o desinteresse pela imagem. E houve uma altura
em que ela deixou de tomar banho, teve 3 semanas sem tomar banho. E ela comentou: "Se alguma vez me dissesse que eu não ia tomar banho, eu dizia que não, que alguma vez, isso alguma vez ia-me acontecer comigo". E ela perdeu a vontade até de sair da cama e tomar banho. Até que os filhos foram lá e disseram que assim não podia ser, e aos poucos ela foi começando a voltar às suas rotinas e a tomar o gosto novamente. Não é fácil, cada pessoa tem o seu tempo e é preciso respeitar, só que às vezes passa tanto tempo que nós já quase que custa voltar à superfície. E às vezes é preciso alguém vir ajudar a fazer esse impulso. Claro que a pessoa precisa de querer, mas é preciso às vezes alguém já a empurrar, porque estamos tão profundamente em baixo que só vemos negro. E às vezes não sequer conseguimos olhar para cima e ver a luz. Porquê? Porque estamos sempre a olhar para baixo. E a espiral é muito profunda, porque é descendente e não ascendente. Depois ela foi o contrário e conheci novamente esta senhora que eu não consigo imaginar ela passando por aquilo que ela me estava a contar. Não é difícil de imaginar, mas ela passou. E então quero-te trazer aqui este cuidado. Podes não dizer assim: "Ah, Sofia, não, eu ainda cuido muito de mim, apesar de eu não gostar a 100% daquilo que eu estou a ver, mas isso eu não descuro". Está bem, mas não quer dizer que se continuares com os outros, não vais ter a esse também, porque ela não começou logo com 3 semanas sem tomar banho. Ela começou do deixar de arranjar as unhas, depois deixou de ir com tanta frequência ao cabeleireiro, depois deixou de usar determinada roupa que gostava, determinadas cores, e foi começando na espiral da negatividade. Então o que é que tu tomas a consciência de: "Espera lá, eu estou a ir para onde? Onde é que este caminho me vai levar se eu continuar nele?". E é isto que eu quero trazer aqui. Quais são os teus sabotadores? O que te pode estar aqui a bloquear este esta capacidade de poderes viver este presente e almejar o futuro também, mas sempre vivendo o presente. É importante tu, e eu digo isto muitas vezes, em quase todas as mentorias que eu dou faço isso, que é aceitar não é resignar, mas é fazer-te viver aquilo que tens agora com o melhor dos mundos, ou seja, tirares o melhor partido. Eu aceito que estou acima do peso, eu sei que tenho mais 10 quilos em cima, por exemplo, poderá ser o teu caso, ou 20 quilos. Eu não é o que mais me agrada, é o que eu tenho agora. E depois tu vais fazer assim: o que é que eu posso fazer? O que é que está nas minhas mãos poder fazer para alterar isto? E o que é que não está nas minhas mãos? Porque podes ter aqui várias coisas, podes ter aqui a dizer assim: "Olha, eu estou a fazer uma medicação que está a fazer aumentar o peso. Ok, eu não comando nisto porque eu tenho que fazer isto. Mas se calhar eu posso, através de alguns cuidados saudáveis, de dieta, de exercícios, de outras coisas, compensar e equilibrar aquilo que eu não posso mexer. E isto vai trazer também outras coisas. A partir do momento em que depois que já não estejas dependente disto, tu já tens um hábito enraizado e tudo vai também mais facilmente melhorar e canalizar para, o caminho que tu queres. E digo-vos uma coisa, e a ti em particular, muitas vezes do trajeto do ponto A ao ponto B, que é onde tu estás e onde desejarias estar, aquilo que tu sentes e desejas e sonhas aí de fundo, dentro de ti, não é? Muito a fundo daquilo que muitas vezes nem contas às paredes, não é? Nem às paredes confessas, mas tu tens os teus desejos aí mais profundos. Nesta caminhada, que a gente não vai lá voar, não temos a capacidade de estar aqui e de repente aparecer lá, fazemos um caminho. Durante este caminho, tu vais vivenciando muitas coisas. E nesta caminhada, que pode ser de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, o que seja, tu vais chegar a um momento em que podes dizer assim: "Espetacular aquilo que eu tenho". E aquilo que tu desejas para o futuro e aquele ponto B que tu vias, já não te faz sentido nenhum. Porque tu mudaste também emocionalmente, mudaste as pessoas que estão à tua volta, provavelmente, mudaste de experiências de vida que tu tiveste e vais pensando de outra maneira. E aquilo que para ti, naquele momento, era o teu ponto B, era o teu desejo, porque tu sentias-te de uma determinada maneira emocionalmente e aquilo era importante para ti, hoje, como estás diferente, ou amanhã vai estar diferente, poderá
já não fazer sentido o mesmo resultado para ti. Então, eu gosto de dividir isto em duas partes, estes sabotadores. A guardiã do passado, que simpaticamente é muito boa, mas às vezes sabota, e a mulher emergente, aquela que estás aí a reprimir. O que é esta guardiã do passado? Guardiã é uma coisa boa, é alguém que toma conta. E eu costumo dizer que é como se fosse aquela mãe galinha. Tem tanto de bom como às vezes de mau. Porquê? O que é que esta guardiã faz? Tu eras melhor antes. Não estragues o que já foste. Não arrisques parecer diferente. O que é que ela quer? Ela quer a tua segurança, quer uma coisa que já conhece. Então leva-te a não querer arriscar em nada de novo. Então é a falsa sensação de segurança. O que é que isto traz? Traz muitas vezes aquela rotina, aquele dia a dia que está em piloto automático, que acaba por ser sempre mais do mesmo. Em que tu olhas para o teu roupeiro, como tu foste comprando coisas e adquirindo coisas sem uma intenção por trás, com um mecanismo tão repetitivo, acaba porquê? Porque é aquele o género que para ti é o seguro, a forma de vestir, aquela forma de aquele tipo de cores, por exemplo. Então eu acredito que o teu armário se calhar também está um bocadinho aborrecido. Está seguro, mas um pouco aborrecido. E isso está-te a criar e a tirar energia, que é o que, por exemplo, a uma mãe galinha provavelmente faz. Ela quer o melhor para o filho, quer protegê-lo a todo o custo, mas não o prepara para o caminho para ele seguir. Ela quer fazer o caminho dele e não preparar-lhe o caminho para ele, ou para o filho, ou para a criança. E corta as asas, ou seja, aquela pessoa, em vez de expandir, evoluir e ter a capacidade e a audácia de arriscar, errar, refazer, continuar a prosperar e voar longe, não é? Aquela mãe acaba por cortar as asas e o filho não sai daquele registro. E tu podes estar a fazer isto contigo. Porquê? Porque nós aqui dentro temos estas duas vozinhas. Uma vozinha para a segurança e a vozinha que não quer calar, que se calhar por estares aqui a assistir a este direto, pode ser essa vozinha interior que está aqui já a querer, eu preciso de algo, eu sinto falta de algo, mas ainda não sei bem o quê. Não deixes calar essa voz, porque se tu já estás a querer ouvir e se ela já está aí a aparecer, é sinal de que estás num momento e numa fase que precisa de mudança, precisa trazer algo novo. E é esta mulher emergente que está ainda reprimida, mas já pode começar a ver a luz do dia se permitires. O que é que esta mulher quer? Quer expressar-se, quer mudar, quer ser vista, ouvida, respeitada, quer ser levada a sério, sobretudo também nas relações e no local de trabalho. Quer sentir-se bonita, quer sentir-se confiante. Numa das mentorias que eu ofereci, essa até foi oferecida, foi alguém que foi rápido a responder a um bónus que eu ofereci, e ela dizia que as pessoas no meu trabalho, ela é dona do negócio, e dizia: "Eu acho que eu não sou levada a sério, porque há pessoas quando entram, ou pais, ou pessoas exteriores, externas, que não iam ter com ela porque pensavam que ela não era a dona do negócio, iam ter às vezes com funcionários. Porquê? Porque a linguagem verbal e não verbal dela, e a postura dela, e o visual dela era como uma funcionária comum, a senhora da secretaria, provavelmente, não que estivesse mal, mas não compactuava nem coordenava com o tipo de postura e empresa que ela lida e que ela tem. Então, ela quando falou comigo, percebemos que ali era um havia vários bloqueios dela, e ela começou a perceber a clareza, e isso é fundamental, mas percebeu que estava a comunicar uma ideia completamente errada, até da pessoa maravilhosa que ela é. E ela era quase como se fosse a tapar a beleza dela. "Ah, Sofia, mas isso parece tudo tão fútil", não é, não é, porque naquilo que tu sentes que nem tu gostas daquilo que estás a ver ao espelho, nada tem de futilidade. Se tu próprio não gostas
da tua imagem e sentes que não reflete quem tu és, o que é que isso tem de futilidade? Pelo contrário, tem muito profundidade. Então é maravilhoso quando tu consegues transmitir por fora aquilo que vai aí dentro. E ali só sentia uma coisa e não estava a conseguir transmitir para fora isso. E é importante tu começares a ouvir também esta voz. O que é que te começa aí a soar? O que é que tu sentes? O que é que tu sentes quando abres o teu armário? O que é que tu sentes quando vestes determinadas peças? E isso é importante tu começares a escutar, porque aquilo que outra pessoa sente provavelmente não é o mesmo que tu vais sentir, mesmo ela sentindo o mesmo desafio que tu. Porquê? Porque querem coisas diferentes, vocês têm histórias diferentes, por isso é que a comparação não é igual a ninguém, por isso é que é um processo também individual de cada pessoa. É como uma peça exclusiva, não vou fazer uma peça para uma pessoa, para ti, e outra peça para outra pessoa igual. Não faz sentido, porquê? Porque as pessoas querem coisas diferentes, mesmo o corpo ser igual, as medidas sejam iguais, mas o gosto, a personalidade, a essência é diferente. Uma gosta de rendas, a outra não. Uma gosta de misturar padrões, a outra não. Uma gosta de pérolas, a outra gosta de caveiras. Entendes? Não faz sentido. Então, tu também tens uma identidade e essa identidade precisa de ser transmitida com autenticidade. Tu acreditas naquilo que estás a transmitir. Não sei se está a fazer sentido. Se quiseres, vai partilhando aí a tua opinião. Qual é a consequência? É viveres num limbo identitário, ou seja, não saberes bem já quem és, nem que papel ocupas, não sentir representada com o que vestes, vestir-se em piloto automático, é o dia a dia, sente uma desconexão constante e uma desmotivação diária, e esta desmotivação muitas vezes até cria isolamento, ou seja, deixar de ter vontade até de sair, de estar com os amigos, às vezes já perdeu um bocadinho aquele entusiasmo, e não é que não gosto de estar com eles, mas acaba por não, perdeu-se a vontade, digamos assim. Esta energia, esta vibração que antes tinha, agora começa a ser tudo muito indiferente. Perdão. Em frente ao espelho surgem pensamentos e um misto de emoções. Não sou eu, mas também não sei quem sou. Poderás sentir esta frase vincada na tua cabeça. Não sei quem sou e não sou eu. Percebes o impacto disto? É tu olhares, faz-me lembrar quando uma pessoa, isto foi num filme, e até vou aqui partilhar um pouquinho. Eu não me lembro qual é o filme, já não me lembro, mas vi este filme não há muito tempo, que ele já deve repetir de vez em quando, que foi um rapaz que acordou num quarto de hotel e era uma médica que estava a contar a história, ela estava tipo amarrada com colete de forças, numa ala acho que psiquiátrica, mas ela tinha bem a noção do que fazia. E estavam a dizer que descobriram que ela tinha feito uma operação a este rapaz. Este rapaz acordou num quarto de hotel com uma mudança de sexo, ou seja, transformado completamente numa mulher. E ela tinha operado, porque ela operava a pessoas que não tinham dinheiro ou condições financeiras para fazer esta transição. Mas acho que aquela rapaz, já não me lembro bem da história do rapaz, ele tinha feito, foi uma forma de castigá-lo, e então ele acordou e teve de começar a viver como mulher. A reação daquele rapaz, que sabia que era um rapaz, sentia-se como uma identidade, e quando se olhou ao espelho, este não sou eu. Quer dizer, eu, pelos meus pensamentos sou eu, mas não sou eu não me revejo ali. Quem é esta pessoa no espelho? Ou quando alguém faz uma transformação também de cirurgia, e às vezes ficam muito, muito diferentes, se uma pessoa não tiver a parte emocional preparada para vestir esta nova identidade, que tudo aquilo que eu via um dia já não é a mesma, é um bocado este desfazamento, mas nós sem essas operações. O que eu te quero dizer é que tu poderás estar a sentir esta fase de eu sei o que é que eu estou a pensar, sei mais ou menos como sou, como pessoa, mas eu olho e eu não me vejo, eu não me reconheço. O que é que se passa? Quem é aquela pessoa? Quem, quem sou eu agora?
e poderás estar a sentir este misto de emoções e não saberes exatamente porquê. No dia a dia, evita mudanças mesmo que pequenas, porque tens aquelas vozes da mãe galinha, da guardiã, que não te deixa dar os pequenos passos, mesmo que sejam pequeninos. Mantém-se neutra e discreta. Porquê? Se já estás insegura com a tua imagem, tu vais começar a não querer dar muito nas vistas, então vais-te anulando e vais reduzindo a tua presença. Não estou a falar da presença em eventos, não é só disso, mas a presença do imagina numa reunião, deixares de dar a tua opinião, contestares, acabares por dizer sim quando querias dizer que não. Ou seja, vais reduzindo, vais deixando de mostrar realmente quem tu és com a tua verdade. E as pessoas começam a conhecer-te de uma maneira e tu estás a enganá-las de certa forma, a ti e às outras. Uma forma de preservar, tu também não estás a ser 100% honesta. Por isso é que às vezes quando a bomba rebenta, a pessoa diz assim: "Ai, não fazia isso dela". Porquê? Porque foste anulando, foste deixando de ser quem tu és para teres esta segurança, esta falsa segurança, esta neutralidade e esta descrição. Lembram-se, eu falo muito disto e às vezes é engraçado. Quando eu tenho professores que se cruzam comigo, às vezes no supermercado, no hipermercado, pessoas que eu já não vejo há muitos, muitos anos, e foram professores meus tipo quinto ano, sexto ano, sétimo ano, em que provavelmente eu já não estou nada parecida, e eles, como já eram mais adultos, mantêm as características, é fácil eu reconhecê-los, eu penso que eles não me reconhecem. E já aconteceu algumas vezes, professores virem ter comigo e a meterem conversa e dizerem: "Olá Sofia, como é que está?" E eu: "Ah, olá, estou bem." Por um momento, eu às vezes acontece-me eu não me lembrar do nome da pessoa. Lembro-me de quem era, o que era professor, não me lembro do nome, e eu penso assim: "Fogo, passaram tantos alunos pelas mãos e lembra-se de mim." E eu às vezes depois na brincadeira digo assim: "Bom, não sei se é para o bom ou se é para o mau, porque a gente para ficar na memória de alguém, ou porque eram os terríveis e terroristas, ou porque me destacava de alguma maneira." Mas nem era a melhor aluna. Portanto, é engraçado as marcas que nós vamos deixando. O que acontece muitas vezes são aqueles que a gente nem se lembra que passaram na nossa vida. Eu acredito que tu não queiras isso. Em que? Mas quem era a pessoa? Eu não me lembro. Não, mas não estávamos naquele grupo. Não, não me lembro. É como se não existíssemos. É como se fosse um lugar que não está realmente ocupado. Estás de corpo físico, mas não estás exatamente presente. Entendes? E poderá isto estar a acontecer-te e vais sentindo cada vez mais isto. Então o que é que afeta quando reprimes esta parte? O que é que vai começar a acontecer? A autoestima começa a ficar completamente fragilizada. Se já estava debilitada, vai ficar cada vez mais frágil. As relações começam a ficar mais distantes, não só as amorosas, mas também todo o género de relação. Mesmo com bom ambiente, ou seja, "Ai, eu tenho um excelente marido, eu tenho uns excelentes filhos, eu tenho um trabalho espetacular", mas de certa forma sentes que parece já não te diz nada, não é? Parece que já não é a mesma coisa. E o posicionamento profissional também fica comprometido. E se tu és líder e se tu ocupas um lugar de destaque na empresa, mais fica comprometido, porque tu tens um papel ainda mais importante a cumprir e a estar, e se ele já está débil e fragilizado em todas as áreas ou todas as outras áreas, isto vai-se notar também aqui na parte profissional e do teu posicionamento. No fundo, esta mulher ou tu não quer voltar ao passado. Eu acredito que não. Não é: "Ai, vou apagar". Porquê? Porque de lá para cá foste vivendo muitas coisas, foste conhecendo também pessoas incríveis. Houve coisas boas, coisas menos boas. E tudo passa. E se nós não soubermos o que fazer, o tempo encarrega-se. Portanto, alguma coisa vai acontecer, mas é importante e é o melhor é nós tomarmos as rédeas da nossa vida, mais do que estarmos ao sabor da maré, porque ela vai nos levar para algum lado. Mas é melhor tu controlares aí as bandeiras do teu barco, para e as velas do teu barco para remares, não é? Para que o vento te leve a bom porto e não que andes ali à deriva, sem necessidade, porque o gasto energético é pior, não é?
porque vais se calhar estar mais longe daquilo que tu queres. Tu queres sentir-te viva e no presente e a viver o presente com tudo, com as pequenas coisas, começar com pequenos prazeres de algo que tu tenhas hoje. Um perfume que tu gostes, uma joia que tu gostes, o beber café num sítio espetacular, o ligares àquela pessoa que já não vês há imenso tempo, o dares os parabéns em vez de ser por mensagem, mandares um áudio a uma pessoa amiga tua. Quebra a rotina, faz algo diferente, começa a trazer uma energia diferente ao teu dia a dia também e começa a valorizar esses momentos. Qual será o desejo mais profundo? Aqui trouxe uma imagem da Susan Boyle, já que eu tinha mostrado ali no início. Aqui é uma foto recente, em estúdio dela, e achei maravilhoso. Ela já muito mais velha do que o que estava, mas achei que esta mulher está a viver e a saborear a vida de uma maneira que ela própria acredita na vida que está a levar. Ela gosta do que ela conseguiu e conquistou. Ela foi completamente diferente. Não se deve envergonhar do passado, nem deixar o passado escondido numa gaveta. Pelo contrário, ela integrou quem é, olha para o passado como sinónimo de o que eu já evoluí. Muitos parabéns, Susan, não é? Tu estás onde nunca se calhar imaginaste estar, mas ela permitiu-se dar os passos, ela aceitou mudar, ela aceitou evoluir, ela aceitou crescer, ela arriscou. Ela tinha o poder da decisão de se inscrever naquele dia, no Got Talent. Ela podia nunca o ter feito. Ela foi criticada, ela foi ridicularizada quando a viram. Porquê? Porque a mensagem dela não transparecia aquilo que ela ia lá fazer. Ela disse, e com toda a legitimidade e simplicidade, e foi maravilhoso, não esconder. Eu tomava conta da minha mãe, sou solteira, nunca cantei, acho que na altura ela tinha 50 anos, nunca cantei, sempre adorei cantar, mas tomei conta da minha mãe, e agora que ela faleceu, eu quis agora voltar a viver a minha vida, agarrar a minha vida e vivê-la. E está bem, e vai cantar o quê? Quando ela disse que ia cantar o quê? Foi o quê? Ridicularizada. E quantas vezes nós, e não é por mal, ela é uma excelente pessoa e vemos a evolução dela, só que muitas vezes deixamos de ter oportunidades simplesmente porque não estamos a conseguir também comunicar. Se nós não acreditamos em nós, como é que queremos que os outros acreditem em nós? E é esse o ponto, sobretudo esse o ponto. Então, quando eu digo o regressares ao espelho e olhares e veres-te que és tu, é esse acreditar que eu sou isto, mesmo na tua simplicidade. Tu és isso. Os outros, quando se cruzarem contigo, vão dizer: não, ela é isso, ela não engana, eu estive com ela, espetacular, é isso. Isso é verdade, porque tu vais contagiar e vais trazer um brilho a ti mesma na tua comunicação que traz autenticidade. E isso é que é genuíno. O ser autêntico é tu assumires o teu lado de luz, as tuas qualidades, tudo aquilo que tu tens de maravilhoso, mas também integrar e não varrer para baixo do tapete tudo aquilo que é menos bom em ti. E ao teres essa noção das coisas menos boas em ti, seja de caráter, seja também de personalidade, seja de, imagina, eu procrastino, eu sou mega perfeccionista, depois acabo por ir sempre adiante das coisas e não faço. Essas coisas que tu tens a noção que são bloqueadoras para o teu crescimento, contra mim falo, em algumas delas, assim por baixo, isso vai-te dar a noção de quando tu ages de determinada maneira, tu já sabes assim: "Olha, eu já estou a fazer isto por isto, o que é que eu posso fazer para isto não me prejudicar tanto? Olha, vou trabalhar por blocos de tempo, olha, porque vou fazer isto, vou escrever na agenda o que eu tenho que fazer e vou ver e vou pondo um visto quando eu faço. Eu faço isto porque para mim é importante e uso assim estas técnicas, mas só comecei a fazer isto quando eu comecei a trazer à minha consciência que tinha isto. E tu também precisas ter isto. Integrar quem foste, sem ficar preso ao passado, sentir orgulho da mulher que tu és atualmente. Porque tu tens sempre o poder de decidir. E tu tens de sentir orgulho que foste avançando até aqui. Ai, demorei muito, não é como eu gostaria. Tudo bem. Mas a partir de hoje podes então mudar o amanhã.
tu estás sempre a tempo de fazer alguma mudança. É expressar-se com coerência, parar de viver em comparação e desconexão. E nós somos feitas de várias camadas. Eu costumo dizer que é tipo a casquinha da cebola que a gente vai tirando, tirando. Algumas são a nossa camada que quase todos veem, que aparecem aqui nas redes sociais, se tiver as redes sociais. Mas depois há outras pessoas mais do íntimo, ou no negócio, no trabalho, que vão conhecendo outras camadas nossas. E é importante saber integrar todas essas camadas. Todos os papéis que a gente ocupa, é importante integrá-los. E não nos esquecermos e anularmos e vivermos só um deles para tudo na vida. E esta desconexão, em muitas vezes, ou na maioria das vezes, se não todas, tem muito a ver com isto. É eu perder-me numa personagem, numa camada, numa máscara, podes chamar-lhe o que quiseres, num papel, e eu deixar de ser a profissional, deixar de ser a mulher ou a mãe ou não sei o quê, e visto só a profissional até em casa, até com o marido, até com os filhos, até com a família. Ou o contrário, imagina, vestir a mulher de casa que fica desleixada em casa e trazê-la para o trabalho, por exemplo. Por acaso, numa das sessões que eu fiz de mentoria, não vou dizer aqui o nome, mas uma das coisas que reparámos, que eu fui conduzindo aqui a sessão, e ela percebeu o que era. Ela estava a tratar o negócio e estava com o mesmo comportamento de quem vai lavar a louça e está ali e depois senta-se ali para trabalhar. E não há ali o corte de, não, eu agora sou a empresária que está aqui. Ela também é a dona do negócio. Tem dois, trabalha ainda por conta de outra e está a querer lançar o dela. Mas porquê é que as coisas não estão a dar muitos frutos nos dela ainda? Porque ela também não está a conseguir vestir aquela identidade. Então dei-lhe algumas sugestões, dei a minha opinião, mas ela diz, depois do Covid, como foi trabalhar em casa, deixou de haver a necessidade de ir para o escritório, começou a vestir muito prático, mas o prático não tem de ser desleixo ou falta de brio. E pode também estar a acontecer contigo isso. Essa falsa sensação de, ai, é prático, pode ser um disco riscado que tu engoliste para ser mais fácil, mas não te está a levar aonde tu queres. Então, é importante tu começares aqui a conectar-te com este desejo mais profundo que tu tens para conseguir chegar até ele. Uma estratégia prática que podes implementar é a integração destas duas mulheres. O que é que eu ainda estou a tentar manter? Tu não tens que responder, se quiseres, terei todo o gosto em ler-te. Mas pensa, isto às vezes é mais introspectivo do que outra coisa. Dar nome aos sentimentos e emoções. Não escondas, não digas, não afugentes. Ai, não posso sentir isto. Não... Vive a emoção, deita cá para fora, diz, escreve, fala, o que tu quiseres. Dá nome às emoções. O que é que eu sinto? O que é que tu olhas quando tu sentes? Quando tu olhas ao espelho, o que é que tu sentes? Que nome tem isso? Começa a dar, quando tu abres o armário, que nome dás a isso? Ir às compras, que nome dás? Qual é a emoção que tu sentes? Ai, é logo ansiedade. É o quê? Começa a tratar as coisas pelos nomes e vais começar a perceber o que é que mais vezes estás a sentir e a vivenciar. Isto vai te trazer uma clareza. Qual é o contexto das coisas? Quem eu sinto que estou a tornar-me, mas ainda não permito? Quem é que tu estás a tentar bloquear? Quem é que tu desejas te tornar, mas ainda te estás a bloquear? Como é que tu gostarias que fosse essa mulher? Como é que amanhã, quem diz amanhã diz no futuro próximo ou mais longe, tu olhasses para trás e dissesses que foi evolutivo, estou naquilo que quero ser. Mas qual foi este processo? Como é que tu te imaginas que é esta mulher? Quem é esta mulher que um dia vai olhar para trás? Como é que ela é hoje, neste futuro? Faz conta que fomos andar aqui na escada da vida? Sim, andamos para a frente no tempo, faz conta aqui um comando para andar no futuro. Como é que tu estarias no futuro? Como é que serias tu no futuro? Não é? Então, o que é que hoje tens de fazer, ou começar a fazer os pequenos passos para chegares
perto daquela mulher. Não quer dizer que depois não mudes o meio do caminho e já faça sentido outra coisa, como eu te falei no início aqui deste direto. Mas é importante haver o caminho. Eu posso querer ir para o Minho, eu no mapa digo eu vou para o Minho, eu quero ir para o norte, eu vou para o Minho, mas quando parar ali no Porto ou em Braga, vou dizer assim: epá, adoro isto, eu vou ficar aqui, não é de passagem, eu vou ficar aqui um mês para conhecer isto. Tudo aqui à volta, estou a adorar isto. Pode já não, depois, bora para o Minho. Já não faz assim tanto sentido, depois mais tarde eu vou, não é? Ou seja, dar uma direção. Eu não posso querer ir para o Minho virada para o Algarve. Não quer dizer que eu não vá chegar ao Minho, mas se calhar vou estar a perder tanto foco, tanta coisa que não faz sentido para mim, não é? Começa a olhar numa direção. Porquê? Quanto mais específica tu fores, também mais fácil é, porque eu dizer assim: olha, vou virar para norte. Para norte é para onde? É chegar até onde? É o quê? Não é? É muito vago. Se tu começares também, agora podes começar vago, tipo, olha, eu quero ir para norte. Mas para norte para onde? Para que zona? Estou disposta a andar quanto? Quero norte para perto, norte para mais longe. O que é que eu procuro encontrar? É praia? É mar? É interior? Vais começando a ver aquilo que faz sentido. Claro que eu estou a fazer isto metaforicamente e uma analogia, mas tu vais começar a pôr para a roupa, para a tua imagem, para aquilo que faz sentido para ti. Eu quero um lado mais sério. Eu visto muito infantil, eu lido com pessoas mais velhas, eu quero levar a coisa mais séria, mas não quero deixar de ter um espírito leve. Ok, o que é que eu posso usar? Que tipo de roupa que eu posso usar que tenha a leveza, mas não tenha um ar infantil e descuidado? Ou, pelo contrário, olha, estou muito formal e eu quero trazer um ar mais descontraído. Olha, eu estou em mudança de corpo, estou a emagrecer muito, as roupas que eu tenho já não fazem sentido, ou estou a engordar e aquilo que eu tenho já não me serve, quero esconder aqui, quero adaptar as roupas ao meu corpo para valorizar. Ok, vamos trabalhar então naquilo que faz sentido. E agora, que faz sentido agora? Porque se tu vais vestir a mulher que queres no futuro, a roupa não te vai sentar como devia se sentar. E não falo só no corpo, na tua mente. A atual não está ainda trabalhada para aquilo. E se tu fores vestir aquilo que vestias no passado, também já não faz sentido, porque vais vestir a roupa e diz assim: eu até gostava desta peça antes, mas agora já não, falta aqui qualquer coisa. Porquê? Porque já não és a mesma pessoa que quando vestia aquela roupa. Então é importante também este autoconhecimento. Permitir não é apagar o passado, permitir deixares crescer essa mulher que está aí dentro, a querer se reinventar, a renascer aí algo novo, não é apagar esse passado, é parar de usar o passado como um limite. Porque muitas vezes olha-se para o passado e pode estar naquela do olhar muito para o passado. Eu tive uma vez uma aluna na formação presencial, quando dava formação no IFP, foi em Estarreja, esta aluna era de Estarreja. E essa senhora, já eram pessoas mais velhas, eu tinha ali dois duas classes de pessoas a nível etário. Tinha muito novas, 18, 19, 20 anos, e depois tinha aquelas senhoras de 40 e muitos 50 que acabaram contratos de trabalho, as empresas fecharam e as pessoas não as contratavam pela idade, então estavam ali naquele, nem se reformavam, porque não tinham idade, mas também não conseguiam entrar no mercado de trabalho, então iam ter formação. Então quando eu dava formação de moldes, costura, também de história, de vestuário, eram várias coisas. E havia uma aluna, essa senhora, vinha sempre com muitos problemas, tudo lhe dava errado, era só azar, e batia com o carro, e lá em casa o marido era isto, era aquilo, né, tudo era muita desgraça. Era tudo negativo, estava sempre, ela tomava antidepressivos também, havia alturas na aula que ela quase que adormecia da carga de medicação que ela tinha. E houve uma altura, eu virei-me para ela e perguntei-lhe assim: "Olha, quando conduz", porque ela conduzia, "quando conduz, você costuma conduzir a olhar para a frente, para o vidro, ou costuma olhar para o retrovisor?" E ela: não, costumo olhar para o vidro". E eu: "Porquê?"
"Ah, então, mas se eu olhar para o retrovisor vou bater". E eu: "Pois". Eu acho que é o que está a acontecer. É que, em vez de estar a viver a vida e a olhar à sua volta para aquilo que está a acontecer, as coisas boas que estão a passar, tudo está a acontecer, não está a viver este presente, está a olhar tanta vez para o passado, tanta coisa das más relações que teve e tudo, que está a trazê-las também para o presente. Está a trazer, ou seja, tudo vai chocar, não vai correr bem, porque também não está a permitir que a pessoa que está hoje consigo também possa fazer o que tem de fazer, não é? Então pronto, às vezes com estas analogias, depois eu entrei mais em pormenores, não é, que tinha a ver com a vida mais privada que ela tinha partilhado, mas para dizer que também pode estar a acontecer isso contigo. Estarmos sempre a bater, e é muita coisa de estar errado, porque ainda não encaraste, para não estar sempre a olhar ali para o retrovisor, para o carro, sai do carro, olha para trás, encara, arruma o que tens de arrumar, limpa o que tens de limpar, destralha o que tens de destralhar, está arrumadinho, já não é problema, segue o caminho. Sempre que precisares, sabes que está ali, vais ver, mas está já arrumado. Vais-te lembrar, é como pegar num álbum das fotos, mas depois fechas e vais guardar outra vez. E aqui é igual para a tua vida. Vê se, não sei se está a fazer sentido, partilhar aí. A ação prática cria um look de transição. E às vezes nós precisamos sentir é isto, mãos na massa, não é? Ver então aqui soluções, coisas a crescer, para tu sentires também esta motivação, para chegares lá assim com a caneta, não é? E fazer check, olha, espetacular, porque isto vai-te dar gosto, porque atrás de uma coisa boa vem outra coisa boa e tu queres mais vontade, tens mais vontade de fazer outras e que sintam outras. Porquê? Porque a nível emocional vais ter outras respostas também. Então faz este loop de transição entre o passado, aquilo que tu gostavas, aquilo que te fazia sentir bem, e o presente. Começa por integrar, por exemplo, uma peça que te faz sentir bonita e confiante, e pegas nessa peça como uma referência. E a partir dali, sempre que fores comprar outras peças, vais ter em linha de conta que seja algo que te traga o mesmo tipo de emoção. Olha, eu gosto de ver aquela peça porque assenta-me bem, tem aquelas cores, então vais trazendo, vais tendo um fio condutor e depois vais querendo criar outras coisas mais à frente, mas no início tens sempre que começar por algum lado. Então começa com algo que te traga este reforço de confiança e de segurança, para dizeres ali à guardiã, dizer, olha, obrigada por estares aí, tens estado a fazer o teu papel e espero que continues porque eu sei que tu queres que eu esteja segura para não me magoar, mas deixa-me agora também ser eu. Ela está ali quando precisas de pedir conselhos, vais a ela. Agora ela não deve determinar o teu presente, porque ela é o passado. Conclusão: tu não precisas de escolher entre quem foste e quem te estás a tornar. Tu não precisas de cortar, foi com isto que eu comecei este direto. Tu não precisas de aniquilar quem foste, não vais lá com uma borracha a dizer: "Ai, eu apagava aquilo do passado". Mas ao apagares aquilo do passado, não te tornavas na mulher que estás aqui hoje. E se calhar iria ser muito pior. Quem é que te garante, se apagares aquilo, tu serias melhor do que aquilo que tens hoje? E o que é o melhor? Terias conhecido outras pessoas, se calhar, terias feito outras decisões, mas será que te levavam a outro tipo de caminho? Será que era o caminho que tu gostarias mais? Se a nossa cabeça, isto é como os milionários, aqueles milionários que não nascem milionários. Se a nossa mente não está alinhada com aquilo que queremos ter, não vale a pena. E este exemplo vem com frequência, e às vezes em mentorias que eu até assisto, que é, tu ganhas muito dinheiro. Uma pessoa que não tem muito dinheiro, tem o básico, o comum, de repente ganha muito dinheiro. O que é que acontece àquela pessoa que do dia para a noite fica milionária? Primeiro fica, uau, excêntrico. Depois acha que vai resolver todos os problemas da sua vida, porque não tem a preocupação do dinheiro e está tudo maravilhoso. Só que o dinheiro e as preocupações que tem não são resolvidas só com o dinheiro. Algumas sim, o dinheiro é energia e é um ponto importante. Mas o que é que vai acontecer? Esta pessoa vai estourar
indiscriminadamente, porque de repente vê-se numa posição que nunca se viu, vai adorar lá estar, vai se calhar despedir-se do trabalho que tem, vai achar que não precisa de justificar nada, fica lá em cima com o ego insuflado, não há ninguém que chama à terra, e daí a 2 anos vai acabar pior do que o que estava. Porquê? Porque a mente milionária não existe. Ficou só milionário no banco, mas não ficou com uma mente milionária. Tu, para ter uma mente de autenticidade, de conexão contigo, de validação interna, com autoconhecimento, com aquilo que tu dizes a ti própria, com as tuas emoções, com tudo aquilo que faz parte integrante da tua essência, se a tua mente não estiver alinhada, não faz sentido. Há pessoas que me perguntaram, já não, mais do que uma pessoa me mandou mensagens a perguntar se eu ia à casa delas, mudar o armário, fazer tipo uma consultadoria de imagem. E eu digo assim, eu tenho essa opção, tenho essa modalidade, mas eu preciso sempre de fazer um trabalho antes desse trabalho. Porque se eu for lá e alinhar a roupa que faz sentido com o corpo, o tipo de mais ou menos que fica bem e tal, está tudo bem. E a gente não se conhece. Vai ficar só com um armário com peças bonitas. Só que não são as peças bonitas que vão dar a resposta daquilo que tu precisas. Por isso é que há mulheres a comprar compulsivamente coisas. Por isso é que há mulheres a comprar compulsivamente coisas para tapar um buraco interior. Procuram no exterior colmatar falhas que sentem interiores. Então eu vou pegar num penso rápido, faz conta que é aqui a minha bolsa. Vou fechar aqui a bolsa para não cair nada. Faz conta que isto é um pensinho. Eu tenho esta dor, vou buscar na roupa, aquela roupa XPTO, tá, e tal. E depois vou olhar, fico muito contente nos primeiros 2 dias, espetacular, deu-me ali aquela vitamina, depois vou olhar e, epá, está aqui outro buraco interior. Vou comprar outra vez. Não, vou ao cabeleireiro. Então, vou pegar noutra coisa e vai aqui. Depois eu vou reparar, tenho outro buraco aqui. E estou só a tapar buracos. Por isso é que se sentem desconectadas. Quando eu começar a olhar para mim e ter esta noção de quem eu sou, eu consigo perceber que não basta a roupa bonita. Tem de ser aquela que faz sentido para mim, para o meu dia-a-dia, para aquilo que eu pretendo comunicar. É muito mais, a roupa é muito mais que roupa. A tua imagem é muito mais do que isso. Não é fútil. Não é fútil. Vou partilhar aqui. Tive uma grande dor de cabeça com uma cliente no ateliê. Que eu aprendi e cresci com isso, não tenho mágoa nenhuma. Mas, para mim, foi no início, custou, porque foi dinheiro que eu deixei de ganhar, investi o meu tempo, fiz a peça e depois não tive o retorno. Mas a pessoa sistematicamente estava sempre a querer mudar a base do desenho. Porquê? Porque a pessoa nunca sabia o que queria. Porque estava sempre a querer vestir aqui para os outros. Porque a comadre ia de uma maneira, porque aquilo que ela dizia era outra, porque depois olhou para a montra e já viu outra, depois foi experimentar um vestido e já viu outra, depois já tinha outra ideia diferente. E quando a pessoa começa a não perceber quem é, aquilo que faz sentido para ela, nada vai estar bem. Nada vai estar bem. E uma peça exclusiva também não vai entregar aquilo que a pessoa precisa, porque só vai tapar um buraco. Agora, é espetacular quando eu tenho peças exclusivas, únicas e integradas a mim, quando elas vão ser a extensão daquilo que eu já sou. Quando elas apenas vão ser um acréscimo, vão ser a valorização, mas daquilo que eu já sou. Porque eu sei aquelas peças, eu já sou. Eu não preciso delas, mas elas acrescentam-me. E é isso que tu também precisas de perceber. Tu tens de apenas, tudo o que vier a exterior é um complemento, assim como as relações. Se tu estás dependente de elogios de outras pessoas, tu quando não tens esses elogios, desapareces. E não pode ser, não pode ser. Eles devem apenas ser
um afago ali. Oh, que bom, que giro. Mas tu já sabes que és, ou que tens essas características, ou que estás bem contigo própria. A mulher que foste construiu-te para quem és agora. Mas a mulher que estás a evitar, por medo, por crenças, porque achas que já não é para a tua idade, o que seja, que não existe nada a dizer, olha, agora tenho 50 anos, já não posso vestir isto. Isso não faz sentido, não há nada no BI a dizer que tens para amanhã já não podes. Isso é algo que tem que estar dentro de ti. Tu tens de te sentir confortável ou não. Não porque é da idade ou porque achas que parece mal. E aquilo que tu estás, esta mulher que tu estás a evitar transformar ou dar voz, é aquela que te vai fazer libertar. E permitir, esta permissão deste direto, deste tema deste mês, é um ato de coragem silenciosa e interna. Não é com barulhos, nem foguetes, nem fogo de artifício. É, é interna. E não se vê de imediato. Mas é como se fosse uma semente que estás a regar. E de repente ela germina e vê-se. Mas tem de começar com semente. Mas muda toda a tua vida. Depois de começar a brotar e depois tu mudares, e há uma frase muito interessante, mente expandida já não volta ao lugar inicial. Depois tu sentires e viveres quem tu queres viver com essa autenticidade, tu já não consegues regredir, porque já subiste o patamar, não vais voltar para trás. Muita coisa pode acabar, pode dar a volta, o que seja, mas a tua aprendizagem é o mesmo de uma pessoa dizer assim, eu aprendi a ler, agora já não vou desaprender a ler. Não sei que me dê alguma coisa, não é? Mas quando tu aprendes a ler, já não vais dizer, olha, eu agora já não vou saber ler amanhã. Não, está aprendido. Quando tu aprendes a conhecer-te e a ouvir, tipo, isto é um alerta para mim, espera lá, eu não estou a gostar muito disto, o que é que isto me quer dizer? Quando tu começas a ter estas noções sobre ti, do que gostas, como vestes, sentes bem, o que é que te transmite, a forma como te estás a vestir, como tu te olhas ao espelho, porque o espelho é o reflexo das tuas emoções, não é? Tu atinges uma mentalidade que já não consegues deixar de ser essa. Depois, há de haver outro grau, há de haver outros obstáculos, outros desafios que vais sentindo, problemas que vais enfrentando, mas depois também dás o pulo. Está a fazer ou não sentido para ti? Então o que é que eu te quero trazer também? Como aquela mulher que eu te contei aqui, que eu conheci. Às vezes estamos numa espiral tão descendente que é difícil para nós voltar a impulsionar, para voltar a fazer a curva ascendente. Porquê? Porque nos deixamos ir a um limite muito grande. Acabamos por nos fechar dentro de uma gaiola e temos a chave connosco. Nós estamos fechadas dentro da prisão com a chave cá dentro. E não temos esta noção de, não, deixa-me abrir a porta e sair daqui. Ou então estás fechada, estás lá dentro com a porta aberta e não sais. E é um pouco isso. E se tu estás, neste momento, a sentir isso, e entre este passado e a quereres viver um futuro, porque almejas, tens esse sonho, esse desejo, mas de repente é o presente que é a única coisa que tens de garantido, que não estás a viver, às vezes precisamos mesmo de ajuda e desta clareza, trazer uma direção, este mapa. E então, este regresso ao espelho, como eu digo, que desde os meus programas, este regresso ao espelho é voltar-te a reconectar contigo e perceberes quem és agora, para então perceber para onde é que queres ir. E isto é fundamental. E é onde eu costumo trabalhar este processo individual, que vou abrir aqui para ti, que são estas sessões de acompanhamento, é onde trabalhamos a tua identidade visual. Não é o visual, é identidade visual. A tua identidade visual é como se fosse o teu BI, daquilo que faz sentido agora para ti. E é com profundidade. É a imagem, é o corpo e é a expressão emocional. Não é só peças bonitas, é aquilo que tu sentes com elas. E também aquilo que te valoriza no teu corpo atualmente. É sobre um alinhamento. Se fizer sentido para ti, tens aqui o QR Code, eu vou parar aqui a minha partilha, perdão, e vou, se quiseres,
Provavelmente este link, tu vais ter em link, tem aqui o QR Code para quem tiver mais facilidade, também está aqui agora no cantinho, mas, se não souberes, como chegar até aqui, está disponível, no link das plataformas, no Facebook, no Instagram, aqui no LinkedIn, aqui nas, várias, plataformas digitais também, mas, se quiseres, manda mensagem privada. Há coisas que são muito pessoais e a maioria das pessoas manda, às vezes, por mensagem privada, mas se tu carregares, que fizeres aqui o QR Code ou fores através do link, ou então eu mando também por mensagem, privada, terei muito gosto em ler-te. Isto é muito pessoal, é um caminho muito pessoal. Eu percebi que em grupo as pessoas não se abrem tanto e os resultados vêm mais quando estamos um a um. Mas vais ter acesso a um formulário e esse formulário permite-te ler o que é que cada sessão é, vais escolher aquilo que faz sentido para ti, qual mais se adapta às tuas necessidades. Se tiveres alguma dúvida, podes escrever, porque tens aí espaços no formulário para também eu poder conhecer-te um pouquinho melhor, mas também perceber qual é a tua dor neste momento. Mesmo tu não saibas bem o que é que queres, escreve, ser sincero. O mais importante é a tua sinceridade. Para quando estivermos juntas, na primeira sessão, pelo menos na primeira sessão, começar a traçar e começarmos a trazer aqui um autoconhecimento e perceber qual é então o teu perfil, porque com base no teu perfil é que se vai construir todo o resto. Então, isso é o convite que eu te quero aqui trazer, essa nova lufada de ar fresco, este permitir renascer, este permitir reencontrar novamente aquela mulher em que tu olhas ao espelho e dizes: esta sou eu, e que não venha mais aquela do esta não sou eu, não sei quem sou, quem é esta mulher aqui ao espelho. Eu quero que sintas brilho no teu olhar quando voltares a olhar para os teus olhos. E não sou eu que vou definir onde tu queres ir, és tu que me vais dizer aquilo que realmente gostavas, à medida que vamos trabalhando também na tua personalidade e depois na tua imagem. Fica aqui deste lado, um beijinho enorme e já sabes que a semana começa a segunda. Se for comigo, com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba. E já sabes, está sempre, sempre nas tuas mãos poder mudar as tuas decisões. E elas podem começar já hoje. Por isso, se quiseres, estarei aqui para te acompanhar nesse processo. Mas o mais importante, pede ajuda. Mesmo não seja comigo, podes não te identificar comigo, está tudo bem, mas o mais importante é escolher quem queres ter para te acompanhar. Mas pede ajuda. Se tu sentes algumas das coisas que eu partilhei aqui, não esperes para ficar mais em baixo nesta espiral, porque é muito, muito difícil depois reerguer. E cada vez mais as pessoas estão muito conectadas a isto, mas cada vez mais é difícil conectar-se emocionalmente. As pessoas têm muita falta e muita necessidade de sentir isto, de conversar com alguém que a escute, compreenda e, de certa forma, que lhes traga um ponto de vista que elas digam assim: não tinha pensado nisso, obrigada. Precisava disso. E às vezes tu também já sentes, acho que só precisas da validação, às vezes de alguém. Tu já queres, mas precisas de um empurrão, nem é tanta validação, é aquele impulso de bora lá, vamos. E tu sentes mais o estímulo de ok, não estou sozinha. Então, terei todo o gosto, se deres este passo, terei todo o gosto e estarei aqui deste lado para te ouvir, para te escutar e para estar contigo nessa jornada. Um beijinho, fica bem e nos vemos por aqui.